Cumprimentando a todos em casa e a todas, cumprimento também a nossa convidada, a historiadora, antropóloga, escritora e editora Lilian Schwartz. A Lilian é antropóloga, formada pela USP, onde fez seu doutorado, é professora na Faculdade de Filosofia, na mesma matéria, professora visitante em Princeton, nos Estados Unidos, tem mais de 30 livros publicados, livros sérios sobre o Brasil, que é a paixão da Lilian, e ela ocupa a cadeira número 9 da Academia Brasileira de Letras. Lilian, muito prazer, muito obrigado por você ter vindo de São Paulo para o nosso programa. Os teus livros passam por diversas áreas da história brasileira, né? E eu vou começar pelo autoritarismo, né? Já que você fala que a gênese do nosso autoritarismo está na colonização e na escravidão, né? Você podia discorrer um pouquinho sobre isso? Bom, muito obrigada pelo convite, fã do seu programa, então é uma delícia estar aqui, uma honra. Obrigado. Esse foi um livro, os meus livros demoram muito a serem escritos, né? Uma média de 8, 9 anos, mas esse foi um livro muito rápido, porque nós estávamos vivendo o ano de 2019, a mudança, né, da nossa esfera política, digamos assim, e o livro partia de 2 pressupostos. Para aqueles que achavam que nós éramos muito liberais, muito democráticos, eu dizia lá, nós sempre fomos autoritários. E o segundo pressuposto é que o nosso presente está cheio de passado. Eu venho da área da história e da antropologia, então a antropologia nos ensina a ideia de que as coisas reiteram, o passado reitera. O passado como que vem tocar uma campainha na nossa consciência. Por isso que não se pode esquecer o passado. De jeito nenhum. E a história trabalha com a ideia de mudança e de alteração. Então eu parti dessa chave, né, o que é que reitera e o que é que muda, para pensar nessa nossa configuração autoritária. Por isso que o livro é todo dividido a partir de temas como questão racial, questão de gênero, mas também contravenção no Brasil, mas também a colonialidade no Brasil, a distribuição de terra absolutamente desigual. Então, eu parto de temas que são uma constante na nossa história brasileira para tentar entender o Brasil, mas sem essa ideia de que está no DNA dos brasileiros, não está. Portanto, está na nossa mão mudar. Quer dizer, o brasileiro é gentil, mas ao mesmo tempo autoritário. Aquela coisa do Sérgio Buarque. O professor Sérgio, que escreveu Raízes do Brasil em 36, ele sempre amargou o capítulo chamado O Homem Cordial, porque ele dizia, com razão, né, que era o capítulo mais mal compreendido da história da vida dele, porque, na verdade, quando o professor Sérgio fala de cordialidade, ele não está fazendo um elogio, ao contrário. Ele diz que cordialidade vem de coração, e que os brasileiros têm uma grande dificuldade de lidar com a esfera pública e jogam tudo para a esfera privada. E ao fazer isso, diz o professor Sérgio, nós temos aqui um grande obstáculo para entrar na modernidade. Essa nossa dificuldade de lidar com as instituições, de lidar com a autoridade, de lidar com os partidos. Então, enfim, ele já prognosticava em 36. Você acha que isso é uma questão educacional? Eu acho que é sempre uma questão educacional. Né? Nós sabemos, há pesquisas que mostram, pesquisas recentes, inclusive do ano passado, que mostram que povos educados, e eu penso aqui na educação formal e em outras formas de educação também, povos que respeitam a sua comunidade também, são povos que têm uma tendência menor ao fanatismo, menor ao obscurantismo e essa ideia da coerção da autoridade. Agora, a escravidão é a nossa grande chaga, né? Eu penso. Não se passa, Roberto, pelo fato de ter sido o país que mais recebeu mão de obra escravizada africana. 12 milhões, né? Dos 12 milhões e meio, e esses números só estão aumentando. Eu sempre indico um site coletivo que nós historiadores participamos que chama-se Slave Voyagers. Então você pode verificar os navios, as entradas, as saídas, as doenças, o período, o que você quiser. Então agora estamos falando em 12 milhões e meio de pessoas. Desses 12 milhões e meio, apenas 10 milhões chegaram com vida nas Américas. É uma taxa de mortalidade, de genocídio tremenda. Desses 10 milhões, 4,5 tiveram como endereço o Brasil.
Recife, Salvador, depois Rio de Janeiro, Sul. Então, não se passa impunemente pelo fato de ter recebido quase a metade da mão de obra africana escravizada, o fato de termos sido o último país a abolir a escravidão. Durante 300 anos. Né? Mais que isso, né? Ou seja, a primeira notícia da entrada de escravizados data de 1508, em Pernambuco. Quer dizer, é impressionante isso. E o Brasil, quando nós chegamos na década de 1880, ficamos na rabeira, né? Depois de países como Estados Unidos, Cuba, Porto Rico. E, para completar, nós tivemos uma lei áurea muito conservadora. Para ninguém me chamar de anacrônica, porque esse é o grande fantasma dos historiadores. Na época, Roberto, haviam pesquisas que mostravam, a Ângela Alonso mostra muito bem isso, a socióloga, como haviam propostas no Congresso de reforma agrária, de inclusão social, de educação. Nada disso aconteceu. A Lei Áurea foi uma espécie de golpe da monarquia para tentar garantir o terceiro reinado para a princesa Isabel. O que nós sabemos não deu certo. Não deu certo. É impressionante. Você acha a história nossa é muito mal contada, Lídia? De alguma maneira? História oficial? Depende do que você chama de mal contada, né? Ou seja, é bem contada se você pensa na perspectiva das elites cafeicultoras, das elites proprietárias, que sempre escreveram, das elites palacianas, dos vencedores, que sempre escreveram uma história sem pessoas, sem povo, sem mulheres, sem negros, sem indígenas, só homens ocidentais, né? brancos, que sempre entram num acordo entre eles, sem que a gente pensasse que esse Brasil é um Brasil muito tenso. Tanto que nós divulgamos durante muito tempo 2 grandes mitos sobre a nossa nacionalidade. A primeira é que o Brasil é um país pacífico. Ou seja, só tivemos uma guerra, você fala Guerra do Paraguai, de 1865 a 70. Não, só tivemos uma guerra internacional, mas o Brasil... Internamente, enquanto existiu a escravidão, existiram rebeliões escravas, insurreições maiores, insurreições menores. E o segundo é o mito da democracia racial. Ou seja, que já falávamos disso, o Brasil é um país impressionante nesse sentido, porque é o segundo país com maior população negra, só perdemos da Nigéria, estou falando em dados contemporâneos. Se pensarmos no dia de hoje em que nós estamos conversando, a população negra corresponde a 55,3% do total da população brasileira. Fora os mistos. Fora misturado. Nós vamos falar da população que se define como preta, né? Que o critério do IBGE é preto. Se você juntar os critérios preto e pardo, você vai ter 55,3 ou 4%. Ou seja, a maioria da população brasileira não é branca. Não é branca. Portanto, diferente da situação dos Estados Unidos, onde nós falamos em minorias, porque correspondem a de 13% a 17%, no Brasil nós estamos falando de maiorias, mas são maiorias minorizadas na representação social. Eu uso muito esse conceito. Né? Você tem um livro muito interessante sobre a branquitude, né? Tem um subtítulo, a branquitude... Presença da ausência. Presença da ausência. Eu queria que você me falasse daquelas fotografias que são interessantíssimas, que você descobriu. Então, eu trabalho com as imagens há muito tempo, né? A imagem vem de magia, né? E nós somos uma civilização da imagem, mas mesmo nós, historiadores e historiadoras, durante muito tempo, cientistas sociais brasileiros, de uma forma geral, não tratamos a imagem como um documento. Sim. Sempre tratamos como um reflexo. Você é um profissional da imagem, sabe que as imagens não são reflexos, são produção de valores, de conteúdos. E eu trato lá de 2 fenômenos casados. O primeiro é a ideia de branquitude. Há uma bibliografia vastíssima sobre o tema, sobretudo produzido por intelectuais negros, né? Cito aqui a Cida Bento, mas poderia citar muitos outros, Eli Carneiro e tantos mais, Lourenço Cardoso, mas que mostram como a branquitude é um fenômeno social que garante muito privilégio na sua invisibilidade. De que maneira? Para não me alongar demais, não parecer papo cabeção. A branquitude cria normas, mas não habita essas normas. Vamos pensar no Museu de Etnografia. Todo mundo está naquele museu, menos a Europa, menos o classificador. A branquitude classifica os outros, mas nunca se classifica, como se fosse uma raça neutra. O que não é.
sempre foi uma raça absolutamente dominante. E o domínio vem, se a gente até pensar no Michel Foucault, dessa invisibilidade. Né? Ou seja, uma presença muito ausente, porque não é necessário. Então eu analiso os mapas, como a Europa se coloca e como caracteriza o outro. Eu analiso monumentos, eu analiso telas e analiso fotografias. Aquela foto impressionante daquela família, conta um pouquinho. Vou contar. Essa, eu brincava com você antes que historiador tem um lado de fofoqueiro e curioso, né? Então, se você não quiser que alguém descubra algo do seu passado, é melhor tirar, é melhor apagar. Se alguém descobre, né? Então, há esse fotógrafo, um fotógrafo muito importante de Diamantina, que inclusive fez fotos muito impressionantes da população recém-liberta, do pós-abolição. E ele tem essa foto em vidro que ele tinha colocado de lado, ou seja, não apresentou. É uma foto que foi encomendada por uma família. Então, no centro há um casal heteronormativo, o pai e a mãe brancos, muito bem vestidos à europeia, ele com o cebolão, com as polainas, ela com um vestido longo, de veludo, um menino e uma menina no colo, um menino de pé, a menina no colo, ambos de sapatos, mesmo ela que não consegue andar. E o que acontece? Eles devem ter escolhido no estúdio um painel do fundo, que é um painel muito neutro, um painel dos trópicos. Só que a fotografia trouxe o que deveria ficar no segundo plano. Então, de um lado, nós vemos a Nikita, que é a esposa do Títilo Alckmin, que é esse fotógrafo, esposa que era o braço direito e esquerdo dele, mas nunca aparecia. Então temos aí um marcador de gênero forte. Ela carrega uma outra criança. Uma negra, né? Ela vamos dizer que ela é não branca, né? Ela não se definia como negra, mas ela carrega uma criança na mão, mostrando esse duplo trabalho da mulher. E do outro lado nós vemos uma criança negra. Segurando os painéis. Segurando o painel. Ela está descalça, descabelada e com um vestido cheio de manchas. A foto é de 1911. E eles não eram para aparecer na foto. Não, a foto tinha que ser enquadrada lá, naquele quadradinho do painel. E também pensar, Roberto, que estamos em 1911. Então a abolição foi em 1888. E isso queria dizer que a infância não era igual para todos os brasileiros e brasileiras. Agora, você que está na universidade, é professora e frequenta a universidade, as cotas foram importantes, né, Lília? Olha, eu falo aqui do auge da minha humildade, né? Eu sou muito favorável às cotas, não fui sempre, mudei de ideia, eu valorizo o mundo que a gente possa aprender e mudar de ideia, ajudei a implementar as cotas na minha universidade e eu digo aqui que o Brasil é um país tão desigual que há um momento que é preciso desigualar para poder igualar. Cotas, Roberto, são políticas provisórias justamente para a gente visar. Como o Bolsa Família. Como o Bolsa Família. E o que eu posso te dizer como professora é que o meu curso ficou muito melhor. Eu mudei o meu currículo em função de alunos que questionaram um currículo que era muito feito de... Eu dava, por exemplo, história da intelectualidade. Só tinha homem e branco, e das elites, eu que faço essa crítica toda. Então, do auge da minha humildade, eu digo, olha, aquilo tudo que as pessoas temiam, que seria o fim do mérito, o fim da universidade, não é verdade. Eu acho que a universidade se qualificou, a universidade se capacitou para um país como o Brasil, cuja beleza é a diversidade. Que crime nós cometemos, né? Porque são milhões de crianças, principalmente negras, né? Eu me lembro, eu frequentei muito o governador Brizola em grandes congressos internacionais no mundo inteiro. E ele sempre falava muito sobre o Brasil, um país negro. E muita gente do Itamaraty ficava assim até meio envergonhado, entre aspas, né? E eu me lembro de uma conversa dele com o secretário-geral da OTAN, que era o Boutros Ghali, era um egípcio, e ele falando da matança dos negros nas periferias, né? É um crime, né, que a gente faz contra o Brasil, né? É um crime tremendo, né? Nós estamos matando uma geração, quase uma geração, de jovens negros das nossas periferias, né? E isso sem esquecer de que a educação nunca foi um direito que a República garantiu igualmente para todos e todas, né? Então, eu penso que essa é a grande contradição do Brasil. E esse é o grande trauma do Brasil, Roberto. A gente pensa muito em traumas individuais, né? E eu, como eu sou uma pensadora do social, né, eu digo que os traumas não são só individuais. Nações carregam os seus traumas.
E assim como a nível individual a gente precisa falar, veicular o trauma para poder trabalhar, cuidar dele, eu penso que esse país vai ter que falar muito do seu trauma. Não para exorcizar, mas para cuidar. Cuidar no sentido de tomar cuidado e no sentido de amparar também. E ao contrário do que as pessoas pensam, esconder é dividir mais, né? Muito mais. Esconder é criminalizar. Esconder é excluir. Esconder é produzir ódio. Né? Ao contrário, né? Se esse país se abrir, eu penso, imagina o que significa para o país, Roberto, você excluir 50% da sua população. Pensa até em termos racionais, práticos. Quer dizer, o racismo e a desigualdade são um risco para a democracia, né? Total, porque eu defendo a diversidade, porque eu penso que mais é mais. Parece retórico, mas eu acho assim, pensa aqui no seu ambiente de trabalho, no exemplo que eu dei na minha universidade. Quanto mais experiências sociais nós tivermos, melhor nós vamos lidar com os nossos problemas. É nesse sentido. Quer dizer, então o nosso grande trauma histórico é a escravidão ainda, né? Eu penso que é o nosso grande trauma e que nós precisamos de políticas sociais, nós precisamos de políticas educacionais para lidar com ele, né? Quer dizer, a branquitude foi um apagamento, né? A branquitude é uma forma de produzir invisibilidade social, política, cultural, invisibilidade econômica também. A branquitude é uma versão do mito da democracia racial. Diferente do que algumas pessoas pensam, eu me filio à antropologia, que trabalha com a ideia que os mitos não escondem. Os mitos agem justamente nas contradições, produzindo várias versões. Como é que a antropologia auxilia a história? Bom, eu comecei dizendo um pouco aqui que a antropologia pensa em outros tempos, né? Esse tempo da repetição, esse tempo da retomada, esse tempo quase mítico, né? Que é um tempo que se volta sobre si. Se a gente for pensar no mito da democracia racial, eu diria que nós não vencemos porque nós continuamos a produzir versões do mito. O mito da branquitude, o mito da meritocracia. São versões dessa mesma estrutura mítica que vai avançando. Então eu penso Como é que você pode falar meritocracia de uma criança que não comeu, né? Uma criança que não comeu, uma criança que não teve a mesma escola, uma escola que os professores faltam porque não recebem, não é por problema dos professores, faltam porque os professores não são capacitados e não são valorizados, uma criança que não tem acesso a idiomas, que não tem como viajar ao exterior. Aí você vai colocar um exame que é dito universal. Universal para quem, não é verdade? Você escreve sobre muitos assuntos e também sobre arte, né? Como é que você acha que a arte enxerga o Brasil e pode melhorar o Brasil? Olha, eu tive a honra e a sorte de trabalhar durante 10 anos no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. E o Adriano Pedrosa e eu criamos essa série chamada Histórias. Nós fizemos histórias da infância, histórias da loucura, histórias da sexualidade, histórias das mulheres e fizemos histórias afroatlânticas. Quando nós propusemos histórias afroatlânticas, Roberto, em 2018, a primeira reação do Conselho foi: vai ser um fracasso, ninguém vai querer saber disso. E o que aconteceu? Quando nós fizemos histórias da infância, nós abaixamos o tamanho das telas e o museu se encheu de crianças. As minhas netas falavam: vovó, nunca imaginei que um museu era tão divertido, porque elas olhavam no olho das personagens. Quando nós fizemos histórias da sexualidade, a comunidade LGBTQIA+, aderiu com tudo. E quando nós fizemos histórias afroatlânticas, a comunidade negra entrou no museu. Porque os museus não são lugares convidativos para todas as pessoas igualmente. E mais do que isso, as histórias afroatlânticas mostraram, junto com uma série de outras exposições, toda uma geração de artistas negros que vinham reinterpretando, relendo as nossas imagens que são tão coloniais e que naturalizam tudo. Então são pessoas que estão relendo os nossos mapas, como Jaime Laureano. Pessoas que estão relendo Debré, como a G. Viana. E que, ao fazer isso, não estão excluindo, estão incluindo. Você falou nisso nas imagens estrangeiras, né? Eu me lembrei da arquitetura com Oscar Niemeyer, né? A importância, né?
arquitetura brasileira, né? Claro. Entra na arte, né? Claro, a importância da arquitetura, a importância de a gente retomar as nossas formas, né? Eu fiz há pouco tempo uma exposição na Galeria Cerrado, em Brasília, sobre Rubem Valentim. As pessoas até falam, mas Rubem Valentim, porque Rubem Valentim foi para Brasília e quando ele vai para Brasília, a arte dele vira tridimensional. E com as formas retas do concreto, ele dialoga com os orixás. Então, enfim, eu acho que a arte pode ser esse lugar de escuta, pode ser esse lugar de inclusão, pode ser esse lugar de acalanto. Você me perdoe porque falando de arte meu olho brilha, né? Eu vou ultrapassar todo o meu tempo. Como diz o Ferreira Goulart, a vida não basta, por isso existe a arte, né? Ou então, essa ideia, né, que em tempos de crise fique próximo de um artista, né, ou de uma artista. Eu tenho tentado fazer muito isso, né? Lília, um minutinho, nosso intervalo, já voltamos. Voltamos a conversar com a historiadora Lilian Schwartz. Que tempos a gente está vivendo, né, Lilian? Tempos muito Complexo, difíceis. né? A gente está falando da democracia, a gente vê os Estados Unidos, né? Essa forma brutal né, que o presidente atinge os outros países, inclusive o Brasil agora, né? Eu penso que a gente que estuda na longa duração, né? O pessoal sempre brinca, nunca pergunte muito de tempo para uma historiadora, porque ela fala, vou começar lá no século. Mas se a gente pensar um pouco na longa duração, a gente pode notar que momentos democráticos muitas vezes se abriram para momentos de grande autoritarismo, né? Fico lembrando da República de Weimar, né, onde você tem um experimento republicano e você tinha radicalismos de todos os lados e vimos o nascimento do nazismo logo na sequência, né, logo na esquina. Né. Acho que a beleza, na minha opinião, Roberto, da democracia é a sua fragilidade. Claro. Porque a democracia... E você diz que ela é sempre incompleta, né? Ela é muito incompleta. E isso me agrada muito. Por que ela é incompleta? Porque ela tem que se abrir a novos direitos, a novas agendas que estão sempre aparecendo. E com isso, ela está sempre sujeita às novas tiranias, às novas vilanias, né? O que é o tirano? O tirano é o oposto do democrata, né? E nós estamos vivendo esse momento, né? Um momento de muita vilania, um momento de muita tirania, um momento de muito cerceamento à nossa liberdade e um momento de sequestro dos nossos conceitos democráticos, né? De repente eu vou falar de liberdade de expressão e falo assim, é melhor não falar porque eu vou ser mal entendido aqui, né? Então eu vou puxar um tema que pode ser mal entendido. Você é de origem judaica, né? Como é que você está vendo esse governo Netanyahu? Eu acho que não há o que se discutir em relação às palavras. Eu acho que ele está promovendo um genocídio do povo palestino. Estamos comemorando no Brasil que o Brasil saiu do mapa da fome. O governo do ministro Netanyahu está fazendo um país morrer de fome, né, a olhos vistos pelo mundo todo. E isso é um grande mal para... Eu acho que a gente falar contra um governo não é ser antissemita. Ao contrário, anti-judaico, ao contrário, porque eu sou profundamente judia, profundamente encantada com esse povo que se aferrou tanto às artes, à filosofia, à música, à história, ao teatro, a ciência, né? E nós, vivemos muito. E nós estamos falando de grupos fundamentalistas, né? Grupos fanáticos que pretendem a eliminação de um outro povo, né? Então, eu lamento demais. Que nós vivemos aqui no Brasil. Muito, né? Nós conhecemos aqui de perto também. Eu acho, eu sempre digo, democracia vive melhor na diferença. Então, eu não tenho nenhum problema com pensamento conservador, pensamento liberal, e inclusive a oscilação no poder é muito importante. Muito importante. Eu temo demais os extremismos. Eu sou profundamente contra o pensamento retrógrado. Isso é outra coisa, porque o pensamento retrógrado, como diz o termo, pretende fazer voltar atrás em conquistas que são conquistas da humanidade. Claro. Né? E é isso que nós estamos vendo surgir em muitos lugares. De um lado e de outro. Claro. Claro, nesse sentido não há lado, né? Quer dizer, todo governo extremista é um governo retrógrado. Poxa, Lília, importante conversar com você, espero que você volte. Uma alegria. Eu sei que daqui a pouco você vai fazer uma palestra na Academia Brasileira de Letras sobre justamente esse tema da branquitude.
E eu te cumprimento, meus parabéns pelo teu trabalho e felicidades. Eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando. Muito obrigada. É um programa que já conta uma história longa, né? De cauda longa. Que bom.